Olá pessoal, aqui do curso de Eletrotécnica Abreu Branco. Estamos chegando aqui para mais uma aula, nossa sexta aula aqui, tratando sobre legislação do setor elétrico, tá? Ainda conhecendo a 414. Nessas duas últimas aulas a gente vai encerrar a nossa 414. Com o material que eu passei para vocês, a gente pode observar que ela é uma lei extensa, tá? Uma legislação extensa da ANEEL, mas é a partir dela que se trata todos os procedimentos de distribuição, né, de energia elétrica, beleza? Então, na aula de hoje na aula passada nós estávamos falando sobre faturamento, sobre a fatura e leitura das faturas do consumo de eletricidade pelo cliente, tá ok? E agora a gente vai tratar sobre os períodos faturados, tá? Aqui no artigo 88 nós temos o seguinte: o faturamento, incluído o consumo de energia elétrica e demais cobranças, devem ser efetuados pela distribuidora com periodicidade mensal, tá? Então as cobranças que nós temos nas faturas de eletricidade, elas devem ser mensais. Então é por isso que nós recebemos faturas mensais aqui na nossa residência, tá ok? Por quê, senhores? Ela deve ser sem prejuízo das sanções cabíveis quando a leitura for efetuada sem observar os intervalos de tempo estabelecidos no artigo 84 que a gente viu lá em cima. Que seria esse tempo e os intervalos estabelecidos? No máximo, no mínimo 27, no máximo 33 dias, correto? Com ressalva naqueles pontos que nós tratamos também, tá? Com exceções dispostas nessa resolução. Ultrapassado o limite máximo aqui, ó, de 33 dias, o consumo registrado deve ser proporcional ao máximo de dias permitidos, ou seja, eu só posso chegar até 33 dias, ajustando a leitura atual com base no consumo resultante, ou seja, a partir daí nós fazemos a nossa... Esqueci o nome agora do parâmetro, né? Nós fazemos leitura por parâmetro, nós não, o próprio sistema. Quando o sistema vê que bateu 33, ele não pode botar na nossa fatura a descrição acima de 33, então ele já gera automaticamente por parâmetro, correto? Pessoal, mas como é que sabe esses valores que nós consumimos? Todo está no sistema da concessionária. Então a concessionária ela tira pelo próprio sistema a média aritmética desses valores, correto? Bom, para a unidade consumidora com histórico de faturamento inferior ao número de ciclos requerido, a distribuidora deve novamente utilizar a média aritmética, que nós chamamos de parâmetro, tá? Dos valores faturados dos ciclos disponíveis, ou caso não haja histórico, ela deve cobrar apenas o custo de disponibilidade, quando cabível aos valores contratados, tá? Pessoal, o que é esse custo de disponibilidade? Você lembra? Vamos pensar o seguinte: você está utilizando a energia da concessionária, tá? Eu desliguei todo o material da minha casa, está vindo uma taxa, é o custo de disponibilidade. A concessionária está disponibilizando aquela eletricidade para você. Então, por normativa da 414, você deve pagar esse custo de disponibilidade. Igualmente, as unidades com microgeração, ou seja, com as nossas placas solares. Quando a gente está com as placas solares, nós não zeramos a fatura de eletricidade. Nós pagamos o custo de disponibilidade, a taxa de disponibilidade.
Então, quando chegar para vocês falarem que a conta vem zerada, não é. Vence um custo de disponibilidade do sistema, de você estar ligado no sistema, tá ok? Isso é caro essa taxa? Não, não é caro, tá? Creio que seja menos de R$20, não sei aqui de cabeça o valor, mas a concessionária ela tem esse custo de disponibilidade e é um pouco baixo, certo? Bom, a distribuidora, caso a distribuidora não realize a leitura no ciclo da sua responsabilidade, a responsabilidade de leitura não é sua, é da concessionária, certo? Conforme calendário estabelecido, e nos casos dispostos do artigo 3, o inciso 3º do artigo 86, deve ser faturado o custo de disponibilidade quando persistir a ausência de leitura, sem a possibilidade de futura compensação quando se verificar diferença positiva entre os valores medidos e os valores faturados. Vamos pegar isso aqui e dar uma entendida em cima disso, tá ok? Deve ser faturado o custo de disponibilidade, caso ela não realize a leitura no ciclo da sua responsabilidade. O que seria isso, senhores? A concessionária não passou na minha residência para fazer leitura, tá? Então, se você não tem consumo anterior, taxa de disponibilidade, vem gerando taxa de disponibilidade, tá? Enquanto persistir a ausência da leitura. Então, até o leiturista chegar lá na tua residência, vem-se a taxa de disponibilidade, tá ok? Sem a possibilidade de futura compensação, ou seja, de você pagar para a concessionária, se você não tiver histórico, isso é importante falar, tá? Quando acontecer essa verificação, vamos pensar aqui, olha, eu tenho uma casa e eu solicitei a concessionária de ligação, ela ligou e nunca veio ler as faturas, fazer as medições do meu relógio aqui, conferir as medições do meu relógio durante 6 meses. No próximo mês o leiturista vem e faz a leitura. Pronto. Fez a leitura e é aquele valor que vai ser utilizado para que possa verificar, certo? Em caso de retirada do medidor sem a imediata substituição, isso é importante. Quando o medidor é retirado, ele tem que ser imediatamente trocado, tá? Tem que ser imediatamente substituído. Bom, se isso não acontecer, seja por motivo atribuível à distribuidora ou para fins de manutenção ou adequação técnica da unidade consumidora, que seria isso? O cara tá com gato, tirei o gato e eu tenho que trocar o relógio imediatamente, tá? Tá com furto de energia. O faturamento do período sem medição deve ser efetuado utilizando-se as médias aritméticas dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento, observando o disposto. Se e somente se o motivo for atribuível à distribuidora, correto? Então pega por média, ela tem por obrigação ligar a residência e pegar por média. Mas só que muitas das vezes o que a concessionária faz? Pegou fogo no poste, o relógio que estava no poste queimou, tá? Aí o que ela faz? Ela pega e começa a jogar média pro cara. Jogou média pro cara, jogou média pro cara, jogou média pro cara, tá? Ou deixa taxa de disponibilidade. Aí quando chega, ou depois do tempo, aí ela começa a cobrar os valores
anteriores que não foram faturados por uma análise de cálculos que eles podem fazer, tá? Não deve ser aplicada a cobrança de consumo de energia e demanda de potências reativas excedentes, principalmente em classe B, já que a gente não paga, já. E a A, se pagar, essa demanda de potência reativa excedente não se é cobrada nesse período. Nos casos em que a unidade consumidora permanecer por mais de 30 dias sem o medidor ou demais equipamentos de medição por qualquer motivo de responsabilidade exclusiva da distribuidora, somente a distribuidora, novamente, pode mexer no seu relógio medidor, tá? Se você mexer, você está fraudando o equipamento. O faturamento subsequente deve ser efetuado com base no custo de disponibilidade ou no valor de demanda contratada, tá? Custo de disponibilidade classe B, valor de demanda contratada classe A, tá, ok? Que é aquela demanda que a gente paga para a concessionária, mesmo não utilizando, devido à disponibilidade dela atender ao cliente final. Já na nossa classe B, a gente pega o custo de disponibilidade, tá? Já que nós não contratamos uma demanda a partir de então que nós somos abaixo de 75 kW de potência as classes B. Bom, o que os serviços cobráveis realizados mediante solicitação do consumidor são os seguintes: a vistoria da unidade. Eu tô achando que meu relógio está faturando errado, eu tô pagando muita energia, tem alguma coisa errada, eu vou pedir uma solicitação de vistoria, tá? Então esse serviço são cobrados, tá? Um valor, uma taxa para que a equipe possa ir lá, se o consumidor solicitar, tá, ok? Agora, se a concessionária for fazer essa vistoria na unidade, ela não cobra, tá, ok? Por conta dele, só se o consumidor fazer essa solicitação. Aferição do medidor, tá? O medidor foi para o Inmetro e verificou-se que o cliente, tá, teve um furto de energia, ou seja, o relógio estava danificado. O que aconteceu? Fez-se a aferição e constatou, o cliente vai pagar, tá? O cliente vai pagar. Se não aconteceu nada, o cliente não paga, fica por responsabilidade da concessionária. Verificação do nível de tensão, tá? Novamente, principalmente aqui as tensões da classe dos grandes consumidores, A1, AB, A1, A2, A3, A4, tá? O que é que nós temos? O nível de tensão de entrega. A gente vai ver em alguns conteúdos aí que o transformador ele tem uma oscilação de tensão. Primário e secundário. Ele tem oscilação de tensão, tá? Então o que acontece? A entrega na rede primária aqui, ela tem que ter um nível de tensão correto. Vamos pensar que aqui eu estou entregando energia com 69 kV. Qualquer nível de oscilação de tensão abaixo ou acima disso vai me resultar em uma tensão inferior ou uma tensão superior aqui no secundário, onde eu vou utilizar,
tá ok? E às vezes o cliente pode solicitar fazer essa verificação afirmando, por exemplo, que alguns componentes estão queimando devido a essa alimentação na rede elétrica, ok? Até nós, na nossa residência, nós podemos fazer. Se eu achar que a minha tensão está baixa, está acima, está oscilante, eu posso fazer a solicitação do nível de tensão, tá? Religação normal. Cara, houve o corte da energia, tá? Agora vamos fazer religar essa ligação. Nós pagamos por isso. Com exceção quando a concessionária é obrigada por algum órgão judicial ou extrajudicial a fazer a religação. Isso nós não pagamos. Mas se o cliente solicitar, aí nós fazemos o pagamento dessa religação do fornecimento de eletricidade. Religação com urgência. Às vezes a gente liga lá e pede, eu quero uma religação com urgência. Eu tenho um filho que precisa de um determinado aparelho, um idoso que precisa de um determinado aparelho, tá? Isso aqui também é cobrável, tá? E um pouco mais caro do que esse valor em se falando em reais, tá? Ele é um pouco mais oneroso, certo? E depois a emissão da fatura de segunda via, tá? Algumas concessionárias elas não cobram isso daqui, mas pela 414 elas podem realizar a cobrança disso nas suas faturas de eletricidade, tá? A sua fatura de consumo. E também essa emissão de segunda via ela fica disponível no site, tá? Então é só por questão de impressos e algumas custos que pode acontecer pela concessionária, tá ok? Bom, duplicidade de pagamento. Quando acontece que eu possa pagar a minha fatura duas vezes, tá? Temos aqui na 414 o artigo 112. Bom, se constatada a duplicidade no pagamento de faturas, a devolução do valor pago indevidamente deve ser efetuada ao consumidor por meio de desconto na fatura subsequente à da constatação. Então, se você pagou, você não vai ser ressarcido em dinheiro, você vai ser ressarcido em descontos na próxima fatura, tá? Eu tive uma fatura de R$100, aí eu paguei as duas faturas de 100, né? A fatura de 100 duas vezes, né? Aí na próxima veio uma fatura de 150. Aí como eu já tinha pago uma fatura de 100 em duplicidade, ele só vem na minha fatura um desconto de R$100, que foi por aquilo que eu paguei, e o valor de R$50 que será pago à concessionária, tá? A distribuidora deve dispor de meios que possibilitem a constatação automática da ocorrência de pagamentos em duplicidade, tá? O sistema, tá? O sistema ele acusa quantas vezes foi pago aquele boleto, tá? Mas se a concessionária agir de má fé, por exemplo, você pode pegar o comprovante, mas seria a obrigação do cliente ir lá fazer a solicitação, porque tem que ser uma constatação automática. Mas se ela quiser driblar assim esse pagamento, a gente pega os comprovantes e leva no posto. Aí o posto já vai colocar no sistema e afirmar que houve uma duplicidade de pagamento, tá? Caso o valor a compensar seja superior ao valor da fatura, o crédito remanescente deve ser compensado nos ciclos de faturamento
faturamento subsequente. O que seria isso, senhores? Eu paguei 200. Minha fatura, eu tenho R$200 de crédito porque eu paguei 2 vezes a fatura de R$200, tá? Na minha outra fatura veio 50. Desconto 50, mas você ainda tem 150 de crédito lá na concessionária. Ela vai te devolver em cash, em dinheiro? Não. O que ela vai fazer? Ela vai te colocar esses valores nos outros ciclos de faturamento que irão acontecer naquela unidade até sanar todo o valor que você pagou com duplicidade para a concessionária. Faturamento incorreto, tá? Faturamento incorreto. A distribuidora, quando por motivo de sua responsabilidade faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos, sem que haja previsão nessa resolução, ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve-se observar os seguintes procedimentos. Primeiro, faturamento a menor, ou seja, faturou um valor abaixo, ou simplesmente ausência de faturamento. Ela deve providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se o que? Aos últimos 3 ciclos de faturamentos imediatamente anteriores ao ciclo vigente. Então, o que é que acontece? Ela observou que houve um erro, ela pega os 3 últimos e ajusta esses valores vindo em sua nova fatura. O faturamento a maior, providenciar a devolução ao consumidor até o segundo ciclo de faturamento posterior à constatação das faturas. Ou seja, senhores, se ela te cobrar mais e for verificado por testes, por medições, que houve um erro da concessionária, tá? Ela tem por obrigação fazer essa devolução ao consumidor. Pessoal, mas o senhor não tinha falado ainda agora que ela não devolve o valor se você pagar, se acontecer duplicidade de pagamento. Agora, se o faturamento for errado, aí sim a concessionária ela te devolve em real, tá? Artigo 15. Deficiência na medição. Quando comprovada a deficiência do medidor ou em demais equipamentos de medição, a concessionária deve proceder à compensação do faturamento do consumo de energia elétrica e de demanda de potência ativa e reativa excedente com base em alguns critérios, que são os seguintes: aplicar o fator de correção, determinado por meio de avaliação técnica em laboratório do erro de medição, tá? Então, a concessionária ela não vai colocar para ti alguns valores exorbitantes, tá? No entanto, ela vai esperar a aferição do consumidor do Inmetro, e a partir daquele laudo, daquela certificação deles, é que ela vai realizar um cálculo que deve ser apresentado para você, tá? Para que posteriormente ela cobre na sua fatura, tá? Em outras palavras, nada pode vir na sua fatura se você não está ciente daquilo, ou seja, se você não foi notificado. E a notificação não é só uma carta, a notificação é a sua assinatura de comprovação de recebimento dessa carta. Na impossibilidade de determinar os montantes faturáveis pelo critério anterior, utiliza-se respectiva médias aritmética dos valores, tá? Média aritmética dos valores. Se não conseguir
identificar o erro, tá? Eu vou simplesmente tratar com as médias aritméticas, os nossos parâmetros dos nossos consumos que nós temos, tá? No caso de inviabilidade de ambos os critérios, utilizar o faturamento imediatamente posterior à regulação da medição, observada nos custos de disponibilidade no disposto 98. O que seria isso, senhores? Eu estava pagando R$100, a concessionária foi fazer uma vistoria, minha fatura veio 200. Próxima fatura depois da correção. Ela vai corrigir os seus valores a partir desses 200. Ela vai entender a partir de quando foi feito o erro e vai multiplicar. Foram 5 meses. Então foram 5 meses que ele pagou só 100. Então tenho R$500 não faturado. Esses R$500 eu vou jogar nos próximos 3 ciclos. 1, 2, 3. Vai vir 200 mais a parcela aqui. Uma parcela desses R$500 para você pagar. O período de duração para fins de cobrança ou devolução deve ser determinado tecnicamente ou pela análise de histórico dos consumos de energia elétrica e de demandas de potência. Senhores, novamente, tudo que vier de cobrança em sua fatura, você tem que estar ciente de que você vai pagar, tá? Porque senão se configura uma cobrança indevida de valores, certo? O débito do consumidor, ele pode ser parcelado ou reparcelado mediante a solicitação expressa do consumidor e consentimento da distribuidora. A gente tem que entrar em acordo, tá? Para isso, a distribuidora ela não pode impor para você, tá? Já a quantidade de parcela que você tem que pagar, até porque ela não sabe do seu bolso, tá? E se isso acontecer, entre com ação, tá bom? Esse parcelamento tem que estar ciência do débito e quantas vezes eu consigo fazer esse parcelamento, porque caso contrário, eu não tendo em consenso, em consentimento consumidor e a distribuidora, não tem como eu parcelar ou reparcelar esse meu débito, tá? O atraso no pagamento implica a incidência de multa, juros de mora e atualização monetária conforme disposto o artigo 126. Ou seja, se eu atrasar o pagamento da minha... Vamos pensar o seguinte, R$200. A concessionária vai parcelar, isso vai subir aqui para 280, tá? Isso vai subir aqui para 280, então eu vou pagar um valor total de 280 parcelado. Se eu atrasar, eu corro o risco ainda de ter juros, tá? Então, consequentemente, esse valor que eu vou pagar final vai ser bem maior para a concessionária. As parcelas com a devida especificação, essa parcela ela tem que ser especificada o que é aquele valor, do que se trata aquele valor, tá? Podem ser incluídas nas faturas de energia elétrica subsequentes, resguardada a possibilidade de suspensão de fornecimentos no caso do seu inadimplemento. Ou seja, esses valores que eu devo pagar para a concessionária, eles são tributáveis na nossa fatura. E se eu não pagar a fatura, com a notificação de corte, tá? Com aviso de corte, eu tenho que a minha energia consequentemente cortada.
A distribuidora, por solicitação do titular da unidade consumidora, classificada em uma das subclasses residencial, baixa renda, deve parcelar o débito que não tenha sido anteriormente parcelado, observado o mínimo de 3 parcelas. Aqui já especifica, tá? Apenas 3 parcelas. Às vezes a concessionária joga até 6, mas normalmente seria 3 parcelas. Já para os consumidores da classe A, que não está especificado aqui, a gente tem até 60 vezes, tá? 60 vezes essa parcela a ser paga. O que se tem de informação na nossa fatura de eletricidade, senhores? A fatura de energia elétrica deve conter de forma clara e objetiva informações referentes à identificação do consumidor e da unidade consumidora, ao valor total devido e a data de vencimento, as grandezas, medidas e faturas, as tarifas publicadas pela ANEEL, bandeira vermelha, bandeira verde, aplicadas aos respectivos valores relativos aos produtos e serviços prestados. Produtos e serviços prestados seria compra, venda, geração, transmissão, distribuição, tá? Iluminação pública, o histórico de consumo do cliente e os impostos e contribuições incedentes, ou seja, aquela lá da PAI, da LBV, que ficam ligando para a gente pagar a fatura de eletricidade, né? Então, são esses dados que nós temos aqui para tratar na nossa fatura de eletricidade. O módulo 8 da ANEEL, que trata sobre a 11 da ANEEL, que trata sobre a Prodiste, que é o próximo documento que nós vamos estudar, define as informações obrigatórias a serem apresentadas na fatura de energia elétrica e os aspectos relevantes sobre a forma de apresentá-las e o processo de disponibilização das faturas do consumidor, tá? Essa Prodiste, o módulo 8, a gente vai tratar no nosso próximo conteúdo a ser tratado. A distribuidora, a partir da anuência do titular da unidade consumidora, poderá encaminhar ao mesmo apenas um resumo de faturas de energia elétrica emitida. A fatura de energia elétrica completa poderá sempre que necessário ser solicitada pelo titular da unidade consumidora e deverá ser disponibilizada sem custo adicional. A qualquer momento, o consumidor que optou pelo fornecimento do resumo da fatura pode optar a receber novamente a fatura completa, sem custo. O módulo do Prodiste, o módulo 11, define informações obrigatórias a serem apresentadas no resumo da fatura, os aspectos relevantes sobre o processo de disponibilização dos consumidores a serem observados todas as distribuidoras, tá ok? Então, senhores, quando a gente trata sobre faturamento incorreto, a gente trata especificamente se a concessionária cobrou a mais ou cobrou a menos, tá ok? Se ela cobrou a mais, tá, ela tem por obrigação até 2 ciclos de ressarcir. Se ela cobrou a menos, ela tem por obrigatoriedade cobrar. Se você teve duplicidade no pagamento, o que acontece? Nós temos que a concessionária não vai te devolver o real, ela vai te devolver em crédito nos próximos outros ciclos de faturamento, ok? A aula 5 a gente encerra aqui, na próxima aula a gente volta encerrando a 4.1.4 e apresentando a documentação para que a gente possa preencher na próxima tarefa que nós temos a ser realizada. Certo, senhores? Abraço a todos, daqui a pouquinho a gente retorna.